Bom dia a todos de novo. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que, ao longo dos anos, eu vim a designar como um projeto de ensino e de pesquisa. Ah, Essa transformação num projeto inicial apenas de ensino em projeto de pesquisa foi gradual e ela se baseia ou ela foi incorporando ao longo dos anos algumas teorias e uma série de tecnologias, por assim dizer, não é? E nesse primeiro momento, eu gostaria de ah, enfatizar algumas premissas, né, alguns conceitos que ah, foram sendo incorporados ao longo desses anos, né? Eu estou na Universidade de Brasília há 27 anos, se não me falha a memória, se as minhas contas não estão erradas. E inicialmente eu lecionei uma disciplina seletiva obrigatória durante vários anos e eu observei uma série de problemas. Essa era o que que é uma seletiva obrigatória no currículo da Universidade de Brasília? É aquela disciplina que pertence a um leque de opções, no qual a disciplina em si, ela não é obrigatória, mas ela faz parte de um conjunto de disciplinas que você tem que escolher algumas necessariamente para cursar. Então, assim, ela é como se fosse ah, algo intermediário entre a optativa e a obrigatória. Nessa disciplina, que ela era posicionada bem tarde no plano de curso, ou melhor dizendo, no currículo da FAO, eu lidava essencialmente com ensinar a modelar tridimensionalmente, né? Ensinar a projetar diretamente no espaço tridimensional no computador. E eu pude observar que os alunos, por já estarem mais avançados no curso, chegavam com uma série de dificuldades, né? Que a gente poderia até se referir como sendo uma espécie de maus hábitos. Entre eles, a dificuldade de projetar no espaço tridimensional, né? O aluno sempre procurava trabalhar ah, a partir do 2D, não é? Você define a sua planta baixa, você a extruda e depois você tem aí um resultado que era quase sempre o mesmo, né? Um edifício composto por planos retangulares que são ou perpendiculares ou paralelos entre si. Não, então, reduzindo, então, sempre resultando em alguma coisa que a gente poderia hoje chamar como uma linguagem da escola funcionalista, por assim dizer, né? E aí eu comecei a procurar uma série de ajudas. Naquela época não era a internet não era tão difundida quanto ou tão disponível como nos dias de hoje. Aproximadamente 20 anos eu entrei em contato com uma metodologia de ensino chamada de PBL, ou o que se chama em inglês de Problem Based Learning, e a sua tradução literal, a aprendizagem baseada em problemas. E eu comecei a implementar isso inicialmente nessa disciplina seletiva obrigatória, no sentido de que, ah, ao invés de se tentar ensinar os comandos de um certo software, de um certo aplicativo, se colocavam diante do aluno problemas de projeto para serem resolvidos, né? Passados alguns anos, eu comecei a lecionar uma disciplina obrigatória, que no currículo da Universidade de Brasília, sim,
enquadra no segundo semestre, e é o segundo ateliê de projeto, e que se chama Projeto de Arquitetura, Linguagem e Expressão. E nessa disciplina eu continuei a desenvolver algumas técnicas, né, e a estudar os fundamentos teóricos também do que seria a aprendizagem baseada em problemas, né? A aprendizagem baseada em problemas nada mais é do que a ideia de que você aprende melhor a teoria e a técnica se você aprende no contexto da resolução de problemas. E no caso da arquitetura, especificamente na prática de resolução de problemas de projeto, certo? E aí, uma referência muito importante que eu tive contato é este livro, né, The Challenge of Problem-Based Learning, que ah, eu adquiri há uns 20 e alguns anos, né? Eu fui numa conferência na Austrália, lá eu estava apresentando um artigo sobre o que eu vinha fazendo e alguém indagou e se aproximou, me perguntou se eu não conhecia isso. Naquela época eu não conhecia, mas eu fui atrás, né? E é um livro que, inclusive, além de todo o arcabouço teórico e as explicações ou os exemplos práticos de aplicação, tem dois capítulos muito relevantes porque são específicos à arquitetura, né? Ensino de arquitetura. E, inclusive, um deles, eu acho que ainda até hoje, diz respeito a uma experiência em andamento há mais de 30 anos na Universidade de Newcastle, na Austrália, onde se explica o que é feito, e daí eu tirei mais inspirações para o trabalho que eu vinha desenvolvendo inicialmente nessa disciplina seletiva obrigatória e depois na obrigatória, que é projeto de arquitetura, linguagem e expressão. Algumas premissas importantes, não é, que eu procurei incorporar ao longo desses anos e abraçar firmemente. A primeira delas é de que o arquiteto, ele não está aqui para simplesmente produzir representações, né? O objeto de trabalho do arquiteto é o espaço a ser construído, é a obra construída. E é isso que ele almeja obter, ambientes construídos, e não simplesmente representações. É importante falar isso porque a arquitetura, ou os cursos de arquitetura, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, eles se originam de duas vertentes, né? Um das escolas politécnicas e outro das escolas de belas artes. E naqueles cursos que são provenientes das escolas de belas artes, se tem um certo pressuposto de que o objeto de trabalho, na realidade, é o desenho, é aquilo que o arquiteto está desenhando, e não necessariamente aquilo que vai ser construído mais na frente. E isso é uma dicotomia que aparece somente na Renascença. Até o início da Renascença, a figura do arquiteto era a mesma do construtor. E à medida que foram se desenvolvendo técnicas que permitiam que o construtor estivesse fora do canteiro de obras, né, e que ele pudesse lidar com mais de um projeto ao mesmo tempo, através das projeções ortográficas, a gente foi perdendo esse contato com a obra, esse contato com o objetivo final e verdadeiro do arquiteto. A palavra arquiteto significa, no original latim e grego, como o mestre construtor, não é?
não simplesmente como aquele que desenha os projetos. Ah, e então, uma outra coisa, ao contrário das outras artes, né, quando você pinta um quadro, você faz uma escultura, você não necessariamente tem que ter um cliente a priori, certo? Mas quando você projeta, inevitavelmente, você precisa de um cliente ou usuário, que não são a mesma coisa, mas são conceitos relacionados, a, a priori, né? Sem um cliente, sem um usuário, não faz sentido ter um projeto, não é? Isso é muito importante porque essa própria visão de que o arquiteto está ali para definir um quadro na parede, uma representação que é bonita, atraente, aquele croquis bem feito, aquela aquarela bastante surpreendente, não é? É importante dizer que não se pode perder de vista que a arquitetura precisa partir das necessidades de um cliente ou de um usuário, né? Não pode haver, portanto, ao contrário do que alguns pensam, eu acredito que isso é muito ruim, não pode haver um processo de projetação sem programa de necessidade, sem um uso definido, né? Algumas escolas, né, algumas pessoas até argumentam que o aluno não deve começar a projetar com um uso definido, não é? Deve, na realidade, começar a projetar sem um programa de necessidades, um exercício de pura abstração. Eu acho que isso é ruim porque isso estimula mais uma vez na mente do aluno de que ele pode tratar o espaço a ser construído como uma mera escultura, quando na realidade ele existe em função de uma necessidade que é fixada a priori. Tá, então aí, quando me foi dada a oportunidade de trabalhar com essa disciplina, projeto de arquitetura e linguagem e expressão, eu comecei a analisar e avaliar e a refletir sobre o que de fato a linguagem e expressão significaria por ser parte do próprio título da disciplina. Embora a linguagem não apareça de forma explícita na ementa, ela é o título da disciplina, linguagem e expressão. E aí eu fiquei pensando na minha análise no que linguagem deveria ser e também no que linguagem não deveria ser, né? E a arquitetura como linguagem, né, ela implica em duas possíveis interpretações, do meu ponto de vista. Pelo menos que eu tenho visto, né, de comentários, de posições de outros professores, né? Ela pode ser tratada como meio de comunicação, então se fala muito que a linguagem do arquiteto é o desenho no papel, não é? Então, por outro lado, né, então aí o foco fica nos instrumentos e meios de representação. Mas em se tratando de uma disciplina de projeto e não de representação, aí eu imaginei que o caminho deveria ser outro. Linguagem deveria ser tratado como um conjunto de regras de produção, né? Não é simplesmente aquela mídia que você usa. Não é isso que é a linguagem relevante ao projeto de arquitetura. A linguagem relevante ao projeto de arquitetura é esse conjunto de regras ou princípios que nos levam a produzir uma certa proposta de um espaço construído, né? E aí o foco passa aos edifícios a serem produzidos. Então, se linguagem em arquitetura precisa ser tratada como um conjunto de regras, né, como foco nos edifícios a serem produzidos, aí então eu garanto que essa prática, ou essa disciplina, não deixaria de ser uma disciplina de projeto e passasse a ser uma disciplina de representação, não é?
disciplina de representação é aquela que ensina simplesmente a usar certas mídias. Uma disciplina de ateliê de projeto te ensina a pensar e projetar, o que é diferente de simplesmente uma disciplina de representação. Embora se use representação, o foco não pode ser na representação em si. O foco tem que ser na obra a ser produzida, na obra lá na frente. Uma outra coisa, então, eu continuei no título, né, expressão em arquitetura, e depois de pesquisar, ler e refletir, eu cheguei à conclusão de que ela não deve ser confundida com expressionismo, né? Expressionismo é um movimento centrado na manifestação do interesse subjetivo do autor da obra, não é? E que, como derivado dessa ideia, né, a expressão na arquitetura, no caso de um ateliê de projeto, não deve ser confundido com a capacidade de expressar do arquiteto, não é? Mas sim com a expressividade da obra produzida, com as qualidades encontradas naquele produto do processo de projetação, não é? Então, a expressividade da obra produzida, construída, também garante que essa disciplina de ateliê de projeto ah, seja voltada para a obra construída e não, mais uma vez, para uma disciplina de representação, onde o foco deixa de ser o objeto lá na frente a ser produzido e passa a ser as representações intermediárias, que são, embora necessárias, não são o objetivo final do arquiteto. Tá. A ideia de arquitetura como linguagem, ela é bastante antiga, não é? E é óbvio que essa analogia com a linguagem é com a escrita, basicamente com a escrita falada, embora a linguagem possa ser encontrada em várias áreas do conhecimento, não é? Você tem a linguagem musical, né? Onde você tem notas e ritmos que, colocados juntos dentro de um conjunto de certas regras, produzem um certo resultado. Mesma coisa com a língua, né? A língua você tem letras, fonemas, palavras, sentenças, períodos, parágrafos, capítulos, livros, ontologias, etc. E você tem um conjunto de regras de composição que fazem com que esses elementos sejam utilizados de tal forma a produzir algo que faça sentido. Então, por exemplo, quando você tem uma frase como essa, embora cada palavra seja inteligível de per si, a frase em si não faz sentido. Não é? Livre, minha, foi-se em rigorosa, mas Brasília fez arquitetura e mais que. Não faz sentido, não é? Embora as palavras em si sejam significativas. E aí a gente tem a frase, a mesma frase, agora seguindo um conjunto de regras que faz com que ela se torne inteligível. Mas foi em Brasília que a minha arquitetura se fez mais livre e rigorosa. O mesmo conjunto de palavras, nesse caso aqui, reordenado de tal maneira a obedecer um conjunto de regras, né, que levam a fazer com que ela tenha sentido, né? Aqui, mas foi em Brasília, o lugar que a minha arquitetura, o sujeito, se fez mais livre e rigorosa dos qualificativos. Então, aqui tem um conjunto de regras que foi observado para que essa frase fizesse sentido. O conceito de linguagem arquitetônica, ele vem já, pelo menos do ponto de vista mais sistemático, de algumas décadas, e a gente encontra isso primeiro no Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form, as notas sobre a síntese da forma, da década de 70, embora ele tenha trabalhos que são, na realidade, mais antigos. Nós encontramos também o George Stein com a gramática da forma, Ulrich Fleming com o trabalho que ele fez sobre o patrimônio histórico da colonização norte-americana, William Mitchell, no livro que se chama A Lógica da Arquitetura, que inclusive está disponível
em português, com tradução da professora Gabriela Celani de Campinas, ah, um artigo do professor Alan Bridges, The Challenge of Constraints, desafio das restrições ou das condicionantes, e, por fim, o Mousavi, que é um professor, se não me engano, de Harvard, que escreveu um livro que se diz que é chamado A Função da Forma, The Function of Form. É como se fosse um contraponto à ideia de que a forma segue a função, né? Ele argumenta que a forma é uma função. A gente pode discutir isso um pouco mais tarde. Tá, o meu computador aqui está travando um pouquinho. Tá, deixa eu ver aqui só uma coisinha aqui. Só um instantinho. Isso. Tá. Então, quando a gente fala de linguagem arquitetônica, a gente tem um conjunto de itens de vocabulários e um conjunto de regras de como esses elementos, itens de vocabulário, são utilizados de forma a produzir formas de uma certa arquitetura em suas diversas escalas, não é? Ah, e esse conceito que a gente vai usar vai se basear particularmente no Fleming, no Mitchell, no Alan Bridges e no Mousavi. A gente não utilizou muito a Christopher Alexander, porque ele trabalha mais numa escala urbana e o trabalho nessa disciplina é focado num edifício de pequena escala. Tá, e aí, ah, alguns exemplos de como a gente poderia entender linguagem ou uma linguagem na arquitetura. Uma linguagem muito estudada é a linguagem clássica. Alguns podem até usar a expressão estilo clássico. Eu prefiro linguagem porque pressupõe a existência de um conjunto de elementos que podem ser organizados de acordo com um conjunto de regras de composição, produzindo lá na frente um resultado concreto. Muitas vezes, quando a gente lida com estilos, a gente deixa de parar para pensar que existem pressupostos geradores destes resultados. Então, aqui nós vamos ter, nos próximos slides, alguns exemplos de algumas diferentes linguagens, onde eu vou colocar alguns exemplos de vocabulário, de itens de vocabulário, não encerra todos os itens de vocabulário, são apenas alguns exemplos, algumas possíveis regras de composição e dar alguns possíveis exemplos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de linguagem clássica, nós somos levados a pensar em elementos como este, por exemplo, o frontão triangular, não é? Ou como o conjunto de colunatas, as ordens gregas, por assim dizer, não é? Ou ainda nos alto-relevos que aparecem com muita frequência nas composições da a, arquitetura clássica, de linguagem clássica. Quando nós tentamos inferir um conjunto de regras, inúmeras diferentes regras podem ser inferidas. Se eu fizer a minha apreciação, eu vou chegar a uma conclusão provavelmente diferente de cada um de vocês, não é? Mas isso não significa que elas não sejam úteis. Então, um possível conjunto de regras que eu pudesse inferir da arquitetura clássica é que esses elementos, itens de vocabulário, se organizariam de acordo com os seguintes princípios. A planta do edifício é retangular, a cobertura do edifício tem apenas duas águas, o frontão triangular é sempre na fachada principal, o frontão triangular se apoia sempre sobre uma colunata, as bordas das águas, as bordas laterais, se apoiam igualmente sobre uma colunata,
e o frontão triangular é preenchido por esculturas em relevo. E aí a gente chega a exemplos a partir dessas regras, como esse aqui, um exemplo dessa reconstrução do Partenon. Nós não vamos nos debruçar sobre todas as linguagens, eu vou dar apenas dois exemplos históricos, né? O primeiro foi a linguagem clássica, e o segundo, a linguagem gótica, onde, de novo, a gente vai ter um conjunto de exemplos de vocabulário, sem encerrar todo o seu conteúdo, a mesma coisa com as regras de composição e produzindo alguns possíveis resultados. Então, quando a gente fala de arquitetura gótica, provavelmente você vai pensar no arco ogival, que é um dos elementos principais da arquitetura gótica, que embora não tenha sido inventado no período gótico, mas no período romano-romanesco, antes do gótico, foi no gótico que ele foi popularizado. Então a gente tem também as membranas nervuradas, e a gente tem os contrafortes ou os arcos botantes. Esses são elementos estritamente do gótico, principalmente os arcos botantes ou contrafortes. E é claro que existe uma série de outros elementos, e aqui a gente utiliza apenas como exemplos. E as possíveis regras de composição? Bom, como eu disse, as minhas regras podem ser diferentes das que vocês iriam inferir, né? Eu infiro algumas, como por exemplo, os arcos são sempre ogivais, os arcos não vão ser um arco pleno, uma semicircunferência, a planta baixa tem forma retangular, ou a planta baixa tem forma de uma cruz alongada, as paredes externas da nave principal são esbeltas e altas, né, que se constituiu a grande revolução do gótico, né? As paredes internas da nave são preenchidas por janelas com vitrais, as paredes externas se apoiam em arcos botantes, para que elas não cedam, e isso tornou possível você ter paredes muito mais esbeltas em relação aos períodos anteriores, e proporcionando várias aberturas, né? A parte interna da cobertura é composta por membranas nervuradas derivadas da interseção de arcos ogivais. Claro, isso aqui são apenas exemplos de linguagens possíveis. Chegando a regras de composição, ou melhor dizendo, chegando a soluções de composições como estas daqui, né? Onde a gente vê que a arquitetura gótica passou a ser a arquitetura da luz, né? Haja visto ter proporcionado a possibilidade de muitas aberturas. Os vãos, do ponto de vista horizontal, são muito pequenos, mas muito altos, permitindo grandes aberturas no qual se colocam os vitrais. Tá. Aí, se nós avançássemos um pouquinho mais, pensássemos no nosso momento, né? Ou pensássemos no século XX, né? Pensasse numa outra linguagem, a linguagem funcionalista e minimalista. Aí eu posso inferir ou observar outros componentes que se organizam de uma certa maneira, de acordo com um certo conjunto de regras, produzindo um certo tipo de resultado final. E aí nós poderíamos pensar, por exemplo, como elementos básicos da arquitetura funcionalista, predominantemente retângulos ou quadrados, tanto o retângulo fechado quanto o retângulo o negativo, que seriam as aberturas nos retângulos, eventualmente a curvatura é a curvatura do semicírculo, ou no máximo do círculo, não é? Mas isso é eventual. E um conjunto possível de regras seria que os planos são paralelos entre si, ou os planos são perpendiculares entre si. E isso para formarem volumes ou planos que são apenas extrudados, né? As superfícies eventualmente curvas são apenas de uma curvatura, né? Isto é, elas são extrudadas, elas não têm variações de percurso, como a gente vê em algumas obras contemporâneas hoje.
né? E as composições, né? Aí tem a Casa de Schroeder, a, a Obra do Berço, do Niemeyer, e a Farnsworth, do Mies van der Rohe. Então, a gente tem um conjunto de itens de vocabulário, um, um conjunto de regras de composição que geram certo resultado. Se você olhar, fizer a análise reversa, não é, você pode perceber que, de fato, esses exemplos aqui seguem essas regras, pelo menos essas regras. É claro, você pode inferir muitas outras regras, né? Você pode tratar os seus elementos de maneira diferente daquilo que eu estou fazendo aqui agora. Tá. Aí, continuando na nossa história, né? É, nós advogamos que um projeto deve satisfazer todas as necessidades do cliente, não apenas aquelas do arquiteto. É muito comum nas escolas de arquitetura você perder de vista o cliente, não é? É muito fácil você, ah, ou como professor, se tornar o verdadeiro cliente, ou ao aluno ser dada total liberdade de que ele pense que o projeto é para si e não para o cliente ou para o usuário ou um conjunto de usuários, né? E nesse nosso experimento, voltando um pouquinho lá atrás, naquele diagnóstico que a gente tinha feito de que os projetos dos alunos eram sempre iguais, sempre cubistas, sempre composições de planos retangulares, nós fomos analisar como quebrar essa tendência, como fazer com que o aluno pudesse realmente produzir ou venturar-se em criar coisas novas, não é? E aí nós começamos a advogar pela inclusão das expectativas do cliente sobre a linguagem arquitetônica, não é? E é isso que muitas vezes ah, é controverso diante dos olhos de alguns dos meus colegas. Tá. Nós vamos falar de forma mais específica, né? Esse aspecto é um aspecto que é geralmente deixado de fora dos programas de necessidades, não é? Se você observar, por exemplo, concursos de projetos e nas escolas, nunca faz parte do conjunto de requisitos do programa de necessidades algum requisito referente à forma, não é? À linguagem. Isso é considerado como sendo alguma coisa que ou o cliente é incompetente para decidir, ou a gente deve tomar isso como ah, uma consequência natural do projetar como se projeta nos dias atuais, não é? Uma análise mais precisa de concursos de projeto vai revelar que os programas de necessidade são apenas uma lista seletiva de condicionantes. Se alguém estiver entrando, tem tem um microfone ligado. Então, vamos continuar aqui, né? Uma análise mais precisa desses concursos de projeto, vamos revelar que essa lista de requisitos, ela é seletiva, né? Ela geralmente enfatiza requisitos importantes, mas que continuam sendo seletivos, né? Aí nós investigamos alguns conjuntos de concursos de projeto, por exemplo, esse Hamburg Hybrid House Competition, Taylor Imper 2020 Design Competition, Low Cost House Design Competition, a gente tem até as referências, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar para vocês. Nós vamos ver que nenhum deles contempla requisitos quanto à forma ou quanto à linguagem.
E nas escolas, ah, isso é particularmente muito forte, né? Em alguns casos, isso é derivado, com muita frequência, da dificuldade de reproduzir ou simular o cliente. Primeiro porque é difícil encontrar um cliente para todas as atividades de projeto, né? E no final das contas, o professor acaba sendo o cliente ou o usuário fictício. Ah, a exclusão da linguagem dos programas de necessidade muitas vezes é decorrente de paradigmas como este de Louis Sullivan, né? A forma segue a função, né? A forma é consequência da função. Então, portanto, eu não preciso me preocupar com a linguagem, não é? Definido ah, as necessidades funcionais, a forma vai ser consequência natural, entre aspas, disso, né? Já o Musavi, que nós citamos, ele afirma que o Sullivan teve a sua afirmação reinterpretada e expandida, né? Mas essa é uma premissa falsa, né? Mais de uma forma pode corresponder à mesma função. A gente é muito induzido a pensar que para cada função existe apenas uma forma, o que não é verdade, né? Por exemplo, em concursos de projeto, mais de uma forma pode satisfazer a mesma função. Do contrário, os três projetos, por exemplo, primeiro classificados, seriam iguais. E não o são, não é? Ah, por exemplo, pegando numa escala mais inferior, ah, até uma escala maior, se nós formos olhar esses três dispositivos contidos aqui, eles fazem exatamente a mesma coisa, mas eles têm formas, em maior ou menor grau, diferentes, em alguns casos significativamente diferentes entre si. Mas eles perfazem a mesma função. Se eu tenho um conjunto de cadeiras numa escala mais intermediária, ah, eu também tenho soluções diferentes para a mesma função, a função de se assentar. Não é? Por exemplo, essas duas cadeiras deslizam, são de rodinha, essa não desliza, não tem rodinhas, ela é fixa, não significa que ela seja menos do que essa, nem melhor, nem pior, ela funciona diferente das outras. O conjunto assento e cadeira, ele é monobloco aqui, aqui ele é dividido e assim por diante. Vocês me ouvem? Sim. Sim, professor. Sim, professor. E aí, numa escala da edificação, uma escala já urbana, por assim dizer, a gente pode, por exemplo, perceber que aqui eu tenho três pontes que perfazem a mesma função, de permitir o trânsito de um lugar para o outro, né? Mas com formas distintas, formas marcadamente distintas, linguagens distintas. Então, para uma mesma função, podem haver mais de uma linguagem, mais de uma forma. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do cliente, né? E a arquitetura difere de outras artes em pelo menos um aspecto objetivo, né? Um pintor pode produzir uma obra antes de ter um cliente, ou um escultor também. Um músico pode produzir uma música antes de ter um cliente, né? E só apenas quando alguém vem a conhecer o produto e aí passa a gostar, apreciar esse produto, só então ele se torna o cliente do pintor para adquirir aquela obra. A arquitetura não. A arquitetura não há produto antes de se ter um cliente. O cliente vem primeiro, né? E o proposto projeto, ele deve satisfazer os seus requisitos. Outra razão de se adotar a mesma linguagem em diferentes projetos
é o que se argumenta como a homogeneidade por vizinhança. Isso é muito forte na academia. Com frequência as pessoas nem se dão conta de que isso é um pressuposto, não é? Elas assumem como uma verdade absoluta. A homogeneidade por vizinhança é aquela ideia de que, por exemplo, se eu vou projetar um certo edifício num certo contexto urbano, eu tenho que trabalhar com uma linguagem que seja compatível com todo o seu entorno, correto? É, embora isso seja uma premissa relevante para a preservação de sítios históricos, onde o próprio ah, benefício da população local reside naquelas características que precisam ser preservadas, num sentido geral, né, se o princípio da homogeneidade por vizinhança for aplicado em todas as situações de projeto, o que aconteceria? Não haveria mais inovação arquitetônica, não é? A inovação implica necessariamente em diferir do existente, né? Sem isso não há inovação, não há progresso. Bom, e então a ideia de que os arquitetos devem utilizar a mesma linguagem arquitetônica também é muito comum, né? Eu tive colegas no meu tempo que diziam que eu só vou projetar desse jeito porque essa vai ser a minha marca, a minha maneira de projetar, essa minha linguagem. Acontece que ah, isso nem sempre acontece, até mesmo nas referências que são usadas por pessoas que defendem isso, não é? A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Então, por que que os alunos não deveriam ser ensinados a projetar com múltiplas linguagens? Por exemplo, falando dos famosos, se a gente for observar a obra de Le Corbusier, o pavilhão da Philips, em Bruxelas, e o Heide Weber, na Alemanha, são mais ou menos do mesmo período, ah, e ambos são pavilhões de exposição, mas eles têm ou adotam linguagens marcadamente distintas, não é? O pavilhão da esquerda, que é o pavilhão da Philips em Bruxelas, ele é curvilíneo. Ele estabelece aí um contraste entre essas grandes hastes retilíneas e a curvilinearidade das membranas que as interligam. E, do outro lado, a gente tem o Heide Weber, que ele é predominantemente ortogonal, correto? Então, são duas linguagens distintas utilizadas pelo mesmo arquiteto para uma função muito semelhante. Tá, então, por que que os alunos não deveriam ser ensinados a trabalhar com projetos com múltiplas linguagens? E como fazer isso a gente vai ver em seguida, né? Então, a estratégia implementada nesse ateliê de projeto foi de ter mais de uma tarefa de projeto e de se ter três clientes hipoteticamente distintos, com expectativas, obviamente, distintas. E, por fim, a inclusão de condicionantes de linguagem arquitetônica específicas para cada projeto. E aí a gente, então, estabeleceu o primeiro projeto, né, um projeto que era minimalista, onde eu tenho esse conjunto de itens de vocabulário, seguidos desse conjunto de regras, para produzir composições como estas. Pode parecer contraditório com o fato de que o nosso objetivo é gerar ou estimular a inovação, mas como é uma turma ainda muito nova, muito no início do curso,
esse projeto ele é utilizado como uma espécie de fundamentação e transição para soluções mais ousadas, onde primeiro eu tenho isso que é baseado em planos retangulares, que são ou perpendiculares ou paralelos entre si, e que geram arquiteturas como essa. Depois eu tenho uma transição para algo geometricamente mais complexo, onde eu tenho um outro conjunto de itens de vocabulário, uma arquitetura facetada, onde eu vou ter predominantemente planos, são planos ainda, planos irregulares, compostos por polígonos irregulares, um conjunto de regras de composição, são regras muito simples, né? As faces não são predominantemente nem paralelas nem perpendiculares entre si, gerando composições como essas. E aqui a gente tem 3 exemplos, já com a mesma função, né? São restaurantes ou casas de chá. Esse primeiro em Luxemburgo, esse segundo na Noruega, e o terceiro em Londres, que foi um pavilhão que já foi um pavilhão temporário no Serpentine Gallery, que já foi desmontado. De qualquer forma, todos eles satisfazem essas regras, regras bastante simples. E, por fim, um terceiro projeto, que é um pavilhão de exposições, onde os itens de vocabulário devem ser, essencialmente, superfícies de dupla curvatura. Não é simplesmente uma extrusão de um círculo, um semicírculo, são extrusões, se a gente pode dizer dessa maneira, né? São formas, são superfícies que são geradas pelo arrastar de curvaturas ao longo de outros percursos curvos. E aí uma regra bastante simples de composição: as superfícies devem se apoiar diretamente no solo ou em outra superfície ou elemento estrutural que se apoie sobre o solo, gerando composições como, por exemplo, o Riverside Museum em Glasgow, o Heydar Aliyev Center no Azerbaijão, ou a Louis Vuitton em Paris. Os 2 primeiros da Zaha Hadid e o último do Frank Gehry, que são apenas exemplos de possíveis composições. Tá. Aí entrava a questão que estabelece a conexão mais forte com essa disciplina, né? Que ferramentas digitais são essenciais. É claro que o aluno ele pode lançar mão de qualquer outro tipo de ferramenta que ele deseje, mas ferramentas digitais são inevitáveis, são essenciais. E por quê? Pelo seguinte: se você observar, por exemplo, diferentes ferramentas ou processos implicam em diferentes possibilidades, né? Nas artes plásticas, né, a gente tem ferramentas de escultura, que você vê desse lado, e a gente tem ferramentas de pintura. E o que eu posso fazer com esse conjunto do lado de cá é radicalmente diferente do que eu posso fazer do lado de cá. Eu não, dificilmente conseguiria fazer o inverso. Apenas com instrumentos de pintura gerar uma escultura em pedra, ou apenas com ferramentas de escultura gerar uma pintura em tela. Então, diferentes ferramentas ou processos, diferentes possibilidades. Os computadores vêm adicionar novas possibilidades, né? Voltando um pouquinho aqui no exemplo anterior, então a gente tem aí a escultura do Davi e a pintura a moça lá do Vermeer. Ambos retratam figuras humanas, mas de forma diferente.
e produzindo resultados ou produtos diferentes, né? Então, diferentes ferramentas, diferentes resultados, não é? No processo predominante, até meados da década, final da década de 90, a gente tinha como a predominante o envio de projeções ortográficas ao canteiro de obras, onde lá essas projeções ortográficas são interpretadas, reinterpretadas, e em loco se faz a aplicação daquilo que vem a ser essa interpretação, né? Mas, como eu disse, novos processos, novas possibilidades. E aí, por exemplo, se nós pensarmos no modelador tridimensional, aqui a gente vê parte da modelagem do Louis Vuitton, lá em Paris. Aqui, um elemento muito importante na transição do modelo tridimensional à obra construída, que é o arco plasma, o corte em arco plasma, que vocês viram lá na nossa visita à gravia na semana passada, resultando, por fim, em algo como isso aqui, de novo, uma vista agora térrea e lateral do Centro Cultural Louis Vuitton, em Paris, do Frank Gehry. É importante perceber que nessas superfícies curvas, tanto as translúcidas quanto opacas, se utiliza o que a gente vai mais tarde chamar de discretização, a redução em partes menores. Existem diferentes tipos de discretização e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem aqui todo o ciclo de projeto, de fabricação de componentes e a obra construída. Nesse projeto de ensino e pesquisa, no que concerne aos recursos digitais, nós utilizamos principalmente dois paradigmas de aplicativos. Um aplicativo voltado para a representação da função dos componentes na obra, e um outro aplicativo onde também paramétrico, onde se representa processos de criação de formas complexas. E ambos se complementam ao longo do projeto, não é? Um sistema BIM, orientado para a função dos elementos na obra, e no nosso caso, no caso de PA2, um sistema orientado para a concepção da forma, que é o FORMZ. E aí, uma coisa importante é que, ao longo dos anos, nós fomos elaborando protocolos sugestivos, protocolos que mostrariam aos alunos, ou sugeririam aos alunos, o melhor caminho a seguir, né? Então, no caso do primeiro edifício, que é um escritório, ou um edifício administrativo, a gente trabalha muito no ArchiCAD, o aluno vai fazer croquis, vai desenhar à mão, mas quando ele achar necessário, mas no final ele precisa chegar a um modelo tridimensional do edifício completo no ArchiCAD, não é? Incluindo aí a inserção de objetos, as pranchas com projeções ortográficas, as renderizações. E uma ou mais animações solares para efeito de estudo solar, feitos ou no ArchiCAD ou no FORMZ. O segundo edifício, que é o edifício facetado, eles começam no FORMZ, com o modelo do terreno, a laje do piso térreo, a envoltória não ortogonal, as aberturas irregulares, a estrutura preferencialmente de chapas dobradas, e passam para uma discretização da envoltória, que vai gerar um plano de corte. E aí eles vão imprimir
recortar e montar uma maquete volumétrica. Depois eles passam para o ArchiCAD, onde eles vão definir lajes intermediárias, paredes verticais e irregulares, inserção de portas e janelas padronizadas, inserção de objetos e animação solar. Então, vocês vejam que há, sim, uma grande ênfase em interoperabilidade. Mesmo no campo digital, nós não usamos uma única ferramenta, nós usamos duas diferentes ferramentas com dois paradigmas bastante distintos. Aí a gente tem depois o pavilhão, onde o aluno começa com o FOAMZ para definir a laje de piso terra, envoltória curvilínea, aberturas irregulares, estrutura preferencialmente em grelha ortogonal, também conhecida como egg crate em inglês, passando depois também pela discretização e plano de corte da envoltória e da estrutura. Eles têm que definir uma estrutura, não é apenas um exercício escultórico, não é? Eles precisam ter em mente o lançamento de uma certa estrutura, não pode ficar no vazio, não é uma escultura estricto sensu, embora possa ter um valor escultórico depois de construído, mas é preciso definir a estrutura, não calcular ainda. Eles não têm condições de calcular, mas de fazer um pré-lançamento, observadas algumas instruções que nós passamos ou sugestões que nós fazemos para eles. Não é? Aí volta-se para o ArchiCAD para definir lajes intermediárias, paredes verticais e regulares, inserção de portas e janelas padronizadas, inserção de objetos e animação solar para estudo ambiental. Tá. No segundo projeto, uma questão importante é que nós enfatizamos a necessidade de se produzir uma maquete volumétrica, né? A partir do quê? A partir da planificação da volumetria externa, que o aluno depois vai imprimir, recortar, montar e colar, como esse daqui. Isso que vocês veem é o resultado desse plano de corte daqui. E aí, no caso do pavilhão, eles vão ter que definir uma estrutura de suporte para essa superfície de dupla curvatura. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como foi o processo. Primeiro definir as linhas mestres que vão definir essa superfície. Produzida a superfície, vai se fazer um fatiamento em uma direção, depois no outro, e aí vai se chegar a essa grelha, que é chamada de egg crate, e que depois vai apoiar a superfície curvilínea. E aqui o exemplo com a base e os fechamentos laterais, né, nessa sequência chamada construtiva, que faz com que eles compreendam que esse projeto, mais uma vez, não pode ser simplesmente uma escultura em um espaço que não contém ou não contenha a gravidade, né? Ela precisa ser materializada, ela precisa ser viabilizada do ponto de vista tectônico. E, embora eles sejam ainda muito tenros, muito jovens, eles conseguem apreender ou perceber a necessidade dessa estrutura. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, né? Mesmo que eles não tenham condições ainda de calcular, eles precisam estar conscientes de que aquilo que eles estão fazendo é construível, é materializável. Aqui um outro exemplo, no que concerne ao pavilhão, né, se chega um momento onde se vai fazer de novo a planificação daquela cobertura curva. Aquela cobertura curva, enquanto curva,
ah, ela não é, ela não é planificável enquanto ela for uma curva verdadeira. Então, de novo, vai se discretar essa superfície, uma superfície como essa, em partes menores, partes que sejam planares e que permitam a utilização de materiais já disponíveis no mercado, materiais planares. E aí a gente tem esse exemplo desse plano de corte de uma superfície bem mais complexa do que aquela que vocês viram anteriormente, mas já produzida e podendo ser codificada a, no sistema computacional, de tal forma você ter o controle da produção desse plano de corte. No caso do terceiro projeto, o projeto do pavilhão de exposições, nós não pedimos a maquete física por questões técnicas e econômicas, não é? Pelo tempo de produção, a quantidade de projetos que precisam ser impressos, mas em contrapartida a gente pede que eles cheguem até esse ponto, eles cheguem à produção de um plano de corte e da definição de um sistema estrutural de sustentação daqueles projetos. Aqui a gente tem alguns exemplos dos resultados do trabalho desses alunos. Cada coluna representa um tema de projeto distinto, escritório, restaurante, pavilhão, e cada linha representa o trabalho de um mesmo autor, certo? Um outro conjunto de exemplos, mais um. Então percebam que, mesmo que a gente especifique condicionantes de forma, condicionantes de linguagem, os trabalhos, por exemplo, de um escritório, são bastante distintos entre si. Não há dois projetos iguais em qualquer uma dessas colunas. O que nos leva a crer que a, a fixação de condicionantes de forma ela não é restritiva. Na realidade, ela é um elemento que estimula a mente mais inquisitiva a produzir algo diferente. Do contrário, a gente vinha percebendo anteriormente que, por mais que a gente passasse diferentes temas, a, a tendência era sempre produzir alguma coisa nesse estilo ou nesta linguagem para os três projetos. A partir do momento que isso passou a ser uma exigência, até porque o cliente também tem expectativas de linguagem. Por mais que os arquitetos queiram, ou alguns arquitetos queiram negar isso, o cliente ele tem expectativas de linguagem. A primeira coisa que ele vai dizer ao término da obra é se ele gostou ou não gostou, se ele acha bonito ou se ele acha feio. Isso são formas de dizer se aquilo corresponde ou não às suas preferências de linguagem, ou se você preferir, de estética. Bom, concluindo, né, depois de nós estamos ah, nessa empreitada já há 18 anos, não é? Após tantos anos usando essas premissas e com resultados da releitura comparativa dos produtos, mostrando que eles são promissores, né? E os protocolos que eu apresentei, eles continuam a ser detalhados e desenvolvidos e vão ser objeto de futuras publicações. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. A gente abre agora para perguntas e discussões, críticas. Eu vou sair da apresentação. Isso.
Ah, professor, eu adorei ver essa apresentação porque me lembrou do meu PA2. Aí bateu uma nostalgia aqui. Naquela época já faz um bom tempo, né? Faz, que, uns 4 anos já? Ou mais? 5 anos? É, Meu Deus. É, mas foi muito você- legal ter feito a matéria. pois é, ela apareceu, né? Esse projeto é um projeto que não era para ser um projeto de pesquisa, era para ser só um projeto de ensino. Mas à medida que os desafios foram se apresentando, nós tivemos que começar a estudar, pesquisar, não é? Ver o que vinha sendo feito em outros lugares, né? Ah, uma das primeiras referências que eu obtive foi de um professor que já se aposentou, né? Mas naquela época ele estava ativo na Pennsylvania State University, que era o Lucas Calisperes. Ah, eu acho que ele publicou um artigo, ó, veja só, em 1996, não é? Onde não havia ainda uma discussão sobre problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas. Ah, havia apenas uma grande ênfase em projetar a partir do tridimensional, não é? É interessante que eu não sei por que que é um certo tabu com relação a projetar tridimensionalmente no computador, porque alguns autores advogam que se deva, até mesmo antes do advento do computador, se projetar tridimensionalmente com maquetes de estudo. Existe um livro, eu acho que eu tenho ele em algum lugar, do Paulo Mendes da Rocha, que se chama Projetando com Maquetes. Não sei se foi um livreto, na realidade, né? Onde é demonstrada a importância de se pensar tridimensionalmente. Então, essa foi a minha primeira referência. Mais tarde veio o aprendizado baseado em problemas, não é? Então, Yuri, desculpa. Yuki, obrigado pela lembrança. Fico feliz que você tenha ficado feliz. Mais alguma pergunta? Vocês me ouvem? Sim, sim. Eu tenho. Pode Eu falar. tenho, eu tenho muita dificuldade. Acho que a minha alfabetização foi muito ortogonal. Então, sair da ortogonalidade, para mim, é um grande desafio. E que a disciplina trouxe essa grande reflexão, que sempre me incomodou, mas eu não via formas, assim, que quando eu penso na mão de obra que nós temos, na dificuldade de construir, aí eu penso em fazer alguma coisa que sai mais da caixinha, eu falo, meu Deus, mas como é que esse povo vai construir? Como é que a gente vai conseguir sair do outro lado, do previsto e o versus realizado? Mas eu entendo hoje que um pouco mais de leveza, de uma composição que, de fato, vai dar um pouco mais de trabalho para ser executado, mas que vai trazer o diferencial para a obra. Porque quando eu olhava as obras lá fora, como muitas que você mostrou, aí eu falava, mas lá eles têm tecnologia, lá eles têm mão de obra, lá eles têm várias coisas que nós não temos aqui, que isso permite com que essas produções sejam de fato muito mais diferentes. E aí eu fico me questionando o tempo inteiro como arquiteta, como que a minha produção pode ser melhor? O que eu posso fazer melhor? Sendo que isso se torna um legado. Quando a gente faz um projeto arquitetônico, por exemplo, é um legado para a cidade, bom ou ruim. Eu lembro que eu fiz um projeto e aí eu ficava falando com o cliente, ele falava, tá, mas a gente precisa fazer a cobertura da sua casa bem feita. Ele, como assim? Ninguém vai ver? Eu falei, vai, porque a sua vizinhança inteira é de prédio. Então ela tem que estar organizada, ela não pode ser tão feia, é uma parte técnica, mas ela não precisa ser tão feia. E ele falava assim, eu não tô nem aí para ninguém. Eu falava, mas eu tô. Como profissional, eu tô, porque a gente precisa pensar no entorno, a gente precisa pensar no todo. E aí ele ficava brincando comigo, ele começou a tirar sarro disso. Quando eu brincava, ele falou, não, é a quinta fachada, é o quinto elemento da sua casa. A gente tem que sim que se preocupar com ele. E aí causou uma grande estranheza para ele. E eu falava, olha,
que ele queria fazer umas coisas na casa, eu falava, mas não faz parte da escala do seu condomínio. Ah, mas eu não estou nem aí para ninguém. Não, mas eu, como profissional, eu preciso estar e eu preciso te orientar. Se você não quer me ouvir, problema seu, mas eu preciso te orientar e eu vou argumentar até o fim. E aí, muita coisa eu consegui convencê-lo. Mas realmente, eu entendo que para a formação que tem hoje, é pensar fora da caixa. Eu estudei na Unieuro, a minha formação foi muito acadêmica, muito cartesiana mesmo. E aí eu tenho dificuldade de sair dessa formação, de pensar um pouco diferente, buscar formas. Pois é, e assim, as pessoas às vezes não se dão conta de que nesse meu projeto, né, esse projeto de ensino e pesquisa, se eu for fazer uma avaliação, eu mesmo fazer uma avaliação daquilo que eu implemento com os meus alunos, eu sou muito conservador. Sabe por quê? Porque o primeiro projeto conta, corresponde a 50% da nota final, aquele projeto certinho, ortogonal, né? A gente reconhece que o aluno precisa saber bem como projetar nesse tipo de linguagem, não é? E por isso a gente atribui um peso tão grande. Os outros dois, cada um deles tem 25% apenas da nota final, né? Então, assim, eu sou, ao contrário do que as pessoas, a Neida está virando todas as cadeiras, meteu o pé no pau da barraca, derrubou tudo. Não, isso não é verdade, né? É, na realidade, é um passo muito cauteloso na direção de estimular o aluno, como você disse, pensar fora da caixa, né? Para você pensar fora da caixa, você precisa saber muito bem como projetar na caixa, né? Então, por isso a gente coloca 50% de peso para esse primeiro tipo de linguagem, né? E os outros têm um peso menor, porque, obviamente, estão se tornando mais comuns, ainda não são, digamos assim, mainstream, mas estão se tornando mais comuns e o aluno precisa, acho que desde muito cedo, se dar conta de que existem outras possibilidades e que ele precisa estar capacitado para responder essas possibilidades, não é verdade? Aqui em Brasília mesmo, a gente tem uma série de obras que já não são, a gente não pode dizer que são canônicas mais, né? O Darcy Ribeiro na UNB, né? Embora ele seja um projeto muito antigo, ele requereu uma tecnologia muito nova para ser viabilizado, né? E ele tem formas que não são formas tradicionais. Se a gente for pensar, por exemplo, o Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, ele não é nada canônico, né? A própria catedral, ela foi a Catedral de Brasília, ela foi um projeto desafiador, né? Ao se fazer aquilo de concreto, teve que se construir a forma de cada uma daqueles pilares, se eu posso chamar de pilares, né, ou longarinas, ah, muitas vezes até dar certo, né? Para depois se reproduzir. Então tem uma série de desafios, né? A gente já tem por exemplo, na L2 a gente tem também um edifício que sempre me chama a atenção, que é o CBV, Centro Brasileiro da Visão, na 612, eu acho, né? Que também é um edifício, vamos dizer assim, irregular, né? Onde eu imagino que tenha ter sido feito muitos estudos para a viabilização técnica desse edifício. Né? Se você procurar na internet, você vai ver lá, CBV Brasília, que ele é um edifício bastante diferente dos ortogonais. Eu acho que Yuki levantou a mão. Assim, se tem mais alguém pra falar, eu posso esperar também. Eu não quero ficar tomando tudo atenção. Não, pode falar, pode falar. É porque, assim, a fala da Viviane foi muito, me lembrou de muitas coisas, né? Eu sei que a gente conseguiu, né? Tipo, eu não consegui estar, mas foi uma luta manter o BIM, né? Aham, No currículo. E eu lembrei de uma situação muito engraçada, porque
eu trabalhei em alguns escritórios de arquitetura durante meus estágios e tinha um que ele era assim, cara, múmia já, né? E ele tinha me contratado para eu fazer a implementação do BIM no escritório dele, do Revit, no caso. Uhum. E foi muito engraçado porque eu consegui visualizar como que o Revit lhe dava também esse dado, né, pra gente, que a gente conseguiu fazer os projetos antigos se agilizarem até 30%, sabe? Só por causa da visualização 3D. E o Revit, ele tinha um visualizador que ele era tipo um videogame, assim, você conseguia andar por dentro do projeto, era bem interessante. E os projetos, eles simplesmente fluíam, sabe? Então, coisas que ele ficava muito preso antigamente, agora ele conseguia fazer com muito mais fluidez, muito mais Uhum. agilidade, né? Então é isso, assim, me lembrou também como na sua matéria não teria sido possível fazer aquelas formas doidas que a gente faz, e foi um dos pratos mais divertidos de fazer por causa disso. A gente se dava muita liberdade, né, por causa dessas formas, e você queria que a gente fizesse coisas diferentes e não ficasse na ortogonalidade, né, quadradinho, quadradinho, faz... você falava assim, não, seja feliz. E isso foi muito bom para a gente ver as possibilidades de fazer coisas diferentes. A arquitetura, ela é muito mais do que aquela fachada, né, moderna dos quadrados e Bauhaus. Era só isso. Uhum. Obrigado, Yuri. Ao mesmo tempo, né, é interessante que o que pode parecer restritivo, ao você exigir certos requisitos de forma, na realidade, está estimulando, né? Está, de certa forma, estimulando, como a expressão da Viviane, né? Sair, projetar fora da caixa, né? De você ir além daqueles limites que você conhece, não é? E uma coisa que foi muito importante, eu acho até para a credibilidade do método, é a gente insistir desde o começo em que o aluno ele tem que pensar na materialização do projeto, né? Então, por exemplo, mesmo na arquitetura hoje tradicional, né, a arquitetura ortogonal, nós ou sempre, já há vários semestres a gente pede que o aluno defina a estrutura, né? Ele não vai calcular a estrutura, mas ele tem que lançar a estrutura, né? Ele tem que fazer uma proposta de sistema estrutural, né? Às vezes o aluno não sabe o que que é isso, nós explicamos do que se trata, a gente explica a diferença de um sistema autoportante para um sistema de estrutura e vedações independente, né? A gente mostra a necessidade de se ter laje, pilar, vigamento, não é? E que o aluno venha já pensar nessa viabilização física, né, tectônica do seu projeto. E isso se aplica aos três projetos. Se por um lado a gente dá total liberdade, a gente também dá a responsabilidade de o aluno pensar no sistema estrutural para os três projetos, ainda que de uma forma meramente de lançamento, de uma forma para sua futura discussão, né? Que ele esteja consciente disso, né? Que a gente se afasta daquela ideia de que o aluno vai fazer alguma coisa puramente abstrato, que ele não sabe como é que vai parar de pé, não é? Então, acho que isso é muito importante também. Eu sei que até alguns colegas vão discordar de mim, porque é muito cedo que não deve fazer isso, porque eles têm que primeiro aprender estruturas para depois pensar nisso. Eu acho que não. Eu acho que, mais uma vez, se a gente pensa dessa maneira, a gente está estabelecendo uma dicotomia. Primeiro eu aprendo a teoria e a técnica, e só depois que eu aplico. Não, eu aprendo a teoria e a técnica aplicando em situações de problemas de projeto concreto, né? E isso vai melhorando
o aprendizado do aluno e acelerando até, eu acredito, né? Uma das discussões sobre a questão do BIM é que, com frequência, quem está olhando de fora e não conhece o BIM, vira para a gente da área que dá aula de BIM e diz que não, mas primeiro, antes do aluno sair projetando a parede, pilar, viga, laje, paredes com composições de camadas de alvenaria, reboco, revestimento. Antes disso, ele tem que fazer lá as disciplinas de sistemas construtivos, de introdução à tecnologia, ele tem que fazer as disciplinas de estrutura, e só depois pensar nisso, ou materiais de construção. Eu acho que não. Eu acho que o fato da gente introduzir uma ferramenta que permite ao aluno já ir pensando o projeto, levando em consideração todas essas questões tecnológicas, na realidade acelera a compreensão e melhora o aprendizado dele nessas outras disciplinas. Eu acredito assim, né? Não sei o que vocês acham. Estou aberto aí para críticas. Está todo mundo na sala mesmo? Eu só estou vendo as carinhas redondas. Estamos. Tá sim, professor. Mais algum comentário? Neil, Não, tudo ok, professor. tudo ok? Eu tô sem- Passei no teste? Com louvor. Não, aí já puxou saquismo. Obrigado, Ney. Você é muito generoso. Se não houver mais nenhuma questão a ser colocada, então eu agradeço a paciência de vocês. Eu vou encerrar a gravação e depois a gente posta lá no YouTube.